Pela ordem. Presidente. Senador Vanderlan, senador Randolfo está com a palavra. Daqui a pouco passo para Vossa Excelência e vou encerrar a votação. Agradeço, presidente. Rapidamente, senador Vanderlan. Caríssimo presidente, nós viemos de uma reunião de líderes ainda há pouco, onde entre nós foi inclusive acordado que nós não traríamos para cá o debate sobre a CPI do Judiciário, sobre qualquer tema envolvendo a crise com o Judiciário. Nós confiamos, aguardaremos o encaminhamento de Vossa Excelência em relação à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se for o caso de alguma decisão que tenha divergência, tem os caminhos das comissões do Senado para recorrer. Concordei com Vossa Excelência, concordei com o apelo dos líderes, inclusive em especial com o apelo do senador Eduardo Braga, em não protocolar no dia de hoje o requerimento de informações sobre o tal inquérito que o presidente Toffoli anunciou na semana passada, perdão. Enfim, estabelecemos um rito na reunião de líderes. E eu procurei e procuro ser disciplinado aos acordos que faço, principalmente na reunião de líderes, principalmente o que foi feito com Vossa Excelência e entre os líderes. Ocorre, presidente, que surgem fatos novos. E aí é inevitável a nossa manifestação aqui no plenário, presidente. E permita, presidente, agora está ocorrendo uma agressão a este parlamento, a este Senado. Acaba saindo em todos os meios de comunicação que o ministro Gilmar Mendes pediu ao presidente Toffoli providências cabíveis, abre e fecha aspas, em relação ao senador Jorge Cajuru. Senhor presidente, isso é uma afronta ao Senado e aos seus membros. Eu não acredito que o ministro Gilmar, ou que o presidente do Supremo, desconheça o artigo 52 da Constituição, que dá aos membros desta Casa, do Congresso Nacional, a prerrogativa de opinião, palavra e voto. Essa prerrogativa que eu tenho, que o senador Lucas tem, que o senador Cajuru tem, para falar o que quiser, como quiser, para utilizar o instrumento da palavra em defesa dos interesses que julga que tem que defender. Isso está na Constituição da República. Aliás, isso é mais do que a Constituição. Isso é da fundação do Estado de Direito, das prerrogativas do Parlamento. Eu posso divergir de tudo que o senador Cajuru fala. Posso até não ter concordado com os termos dele. Mas não cabe ninguém tentar censurar, tomar providências cabíveis pelo direito de manifestação do senador Cajuru. Então, senhor presidente, aí a agressão e a crise não partiu daqui para o Supremo Tribunal Federal. Está partindo de lá para cá. Aí está partindo uma agressão involuntária direta a um membro dessa casa. Senhor presidente, quero lembrar que esta casa aqui, na eleição de Vossa Excelência, aceitou subverter uma ordem vinda do Supremo porque contrariava a Constituição. Só lembrar que nós, senhoras e senhores senadores, entre os dias 1º e 2 de fevereiro, na madrugada da calada da noite, o dia 2 de fevereiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu, em um ato inédito, revogar uma decisão do plenário desta casa contra o voto secreto. O que nós fizemos? Não descumprimos a decisão judicial, não, porque eu concordo com Vossa Excelência, a decisão judicial se cumpre. Mas, inclusive, e foi ato que assegurou vossa eleição para conduzir essa casa, os senadores reconheceram que votar secretamente é uma faculdade que nos pertence, não uma obrigação. E assim o fizeram, apresentando a ampla maioria dos senadores, apresentando e demonstrando o seu voto. Senhor presidente, o que se trata nesse momento, eu quero repetir aqui, eu lhe peço inclusive desculpas. E peço desculpas aos senhores líderes se eu estou descumprindo o que foi dialogado na reunião de líderes ainda há pouco. Mas aqui na reunião de líderes tinha claramente acertado que nós não traríamos para cá os temas, que aguardaremos o encaminhamento de Vossa Excelência em relação à CPI proposta, liderada pelo senador Alessandro.
Ocorre que é inevitável nós não falarmos desse fato novo. Porque, veja, se aceitarmos abertura de inquérito pela manifestação do senador Cajuru, aí nós estamos deixando de cumprir nossa prerrogativa de membros do Poder Legislativo. Aí nós estamos deixando de cumprir a prerrogativa do Senado, como casa legislativa que tem atribuição, inclusive, de julgar e afastar membros do Supremo Tribunal Federal. Se nós aceitarmos isso, nós estamos submetendo abaixo do que nos foi delegado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nos designou e nos deu, de todas as prerrogativas que nós temos, eu abriria mão de todas elas, de todas. Mas tem uma que é impossível abrir, que está na essência do exercício do mandato: a liberdade de dizer o que quiser, seja quem for que divirja, de falar o que quer, como quiser. Este ato, que eu espero que não ousem ir adiante, e por isso eu rogo a Vossa Excelência, presidente dessa casa, rogo a Vossa Excelência, eu espero que o Supremo não ouse ir adiante nesse tipo de pedido de informações ou de abertura de inquérito, ou seja o que for, devido às manifestações de um membro dessa casa. Eu rogo a Vossa Excelência para afirmar o Senado como instituição que é, como mais alta casa legislativa do país, e não aceitar esse tipo de procedimento. Eu repito, é em relação ao senador Cajuru e seria em relação a qualquer um dos outros membros dessa casa. Esse não é questão de ordem, presidente, não é questão de caminhamento, é questão de apelo que faço a Vossa Excelência, e me desculpe, sinceramente, por trazer de novo esse tema, mas, diante dos notórios e graves fatos e acontecimentos, não poderia ficar calado. Questão de Senador, eu fui citado. Senador Cajuru, só um momento, quero fazer algumas ponderações e alguns esclarecimentos para o plenário do Senado da República e para o Brasil. Obrigado, irmão. Em relação, senador Randolph, às ponderações feitas por Vossa Excelência, eu quero reafirmar a autonomia e independência desta casa diante dos outros poderes. Nos últimos dias, eu tenho me manifestado em relação às questões relacionadas à constituição de uma CPI para investigar os tribunais superiores. Tivemos uma reunião no Colégio de Líderes, uma reunião longa e extensa, onde vários parlamentares colocaram o seu ponto de vista em relação a esta matéria. Esclareço ao plenário do Senado da República em que em nenhum momento me manifestei em relação a não aceitar um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, desde que ela não tivesse, que é o que manda a Constituição e o regimento desta casa, 1/3 das assinaturas dos senadores da República. Eu me manifestei sim, e fui talvez interpretado de maneira diferente do que fiz, falei em vários veículos de comunicação, me manifestei pessoalmente diante do momento que vive o nosso país em relação a esta instituição e às outras instituições da República. Eu quero deixar claro ao Senado da República que nós não aceitaremos interferência de outro poder. O que eu tenho deliberado e o que eu tenho dito ao longo dos últimos dias, inclusive em entrevistas concedidas, é que o Brasil, neste momento, não pode criar um conflito entre as instituições. Eu tenho falado isso durante os últimos dias em relação à condição que o Brasil passa e o momento histórico que nós temos a oportunidade de definir os destinos da nação. Eu disse, e aquele almoço na residência do presidente Rodrigo Maia foi um gesto para a sociedade brasileira, onde o Parlamento brasileiro, a Câmara e o Senado, o Poder Executivo na figura do Presidente da República e o Poder Legislativo na figura do Presidente do Supremo Tribunal Federal, estão conversando e dialogando, buscando um entendimento para ajudar o Brasil. Quais são as pautas que nós temos tratado nos últimos dias? As reformas importantes para salvar o Estado brasileiro. Todos os autores, todos os atores desse diálogo têm se manifestado.
O presidente do Supremo tem se manifestado em relação especificamente à reforma da Previdência. Eu tenho me manifestado como chefe deste poder em relação ao momento decisivo que o país vive, por conta de um ajuste fiscal que é necessário para darmos tranquilidade às futuras gerações de terem a aposentadoria. Para se ter uma ideia, o número é que em 2030, mais de 80% do orçamento estará comprometido com as despesas da Previdência. Teremos um rombo de 850 bilhões de reais. A minha manifestação, em todos os momentos, foi tentar apresentar para a população brasileira esta união e esta independência. Diante do fato relatado pelo senador Randolph Rodrigues, eu faço um esclarecimento ao Senado. Da mesma forma que eu tenho me manifestado em relação à independência e harmonia dos poderes, eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal: respeite o Senado da República. Os parlamentares são invioláveis, conforme o artigo 53, em suas opiniões, palavras e votos. Como presidente do Senado Federal, eu peço ao Supremo Tribunal Federal que, na linha do diálogo e do entendimento que eu tenho buscado manter com todos os poderes, que ele possa fazer na via contrária a este Senado e a este poder. O artigo 53 é claro. Não há o que se discutir em relação a deputados e senadores. Volto a repetir, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso se refere à emenda constitucional de número 35. Então eu me solidarizo com o senador Jorge Cajuru e como presidente do Senado. Eu quero tratar da independência e da harmonia entre os poderes, mas eu exijo respeito de qualquer outro poder a esta casa, que eu tenho muita honra e muito orgulho de presidir em nome de 80 senadores da República de todo o nosso país. Senador Davi, pela ordem. Com a palavra o senador Cajuru, em seguida Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossas Excelências, Brasil, pátria amada, normalmente eu não ajo assim, mas eu vou falar em nome de Deus, que sempre está no meu pulso, neste presente que meu irmão da Atena me deu, nesse crucifixo. Causam-me motivos de orgulho e de emoção 3 fatos neste momento, quando tomo conhecimento dessa decisão lá do Supremo para me julgar. Primeira, a defesa feita pela ordem, pelo meu exemplar líder desta casa, líder da minoria, o ético senador Randolph Rodrigues, que se baseou na Constituição para defender o meu direito de falar, de expressar, como dizia Voltaire, mesmo que não concorde, mas defender até a morte o seu direito de dizer quaisquer palavras. Na sequência, o presidente desse Senado dá um exemplo de independência, de coerência, também fazendo uso da Constituição, dando a mim esse direito de expressar. Mas, colegas, Vossas Excelências, quando eu dei aquela entrevista e me dirigi ao ministro Gilmar Mendes daquela forma, em que eu desafio o Supremo Tribunal Federal a fazer uma pesquisa neste país, com qualquer instituto, se 100% do Brasil não diria a Gilmar Mendes o mesmo que eu disse. Se daria 99%, daria 100% da pesquisa. O Brasil inteiro pensa desse cidadão o mesmo que eu penso. Agora, por que eu pensei e por que eu falei? Por 2 motivos. Ao proferir o seu voto na última votação, senador Randolph, ele chamou um colega de classe, um procurador, ele lhe chamou de gangster. Ele tem esse direito? E eu não tenho o direito de usar um adjetivo contra ele? Ele chamou o senador Alessandro Vieira, nosso colega aqui, prazeroso colega, de desqualificado. Então eu iria dizer o quê a respeito desse cidadão
que causa indignação ao Brasil inteiro em seus comportamentos, que não podem nem andar nas ruas, nem deste país, tampouco no exterior. Concluo, presidente. A segunda emoção: ser processado, ou dessa forma, por um homem da estatura mínima moral de Gilmar Mendes, é para mim, aos 58 anos de idade, um atestado de idoneidade. Eu vou colocar no gabinete 16 amanhã, essa cópia, num quadro, como se fosse de Van Gogh, como se fosse de Picasso. É um atestado de idoneidade. E por fim, fico feliz que o senhor Gilmar Mendes pediu providências cabíveis contra mim. Ainda bem, cabíveis. Triste seria se não fossem cabíveis. Cabe, ministro, cabe. Aqui tem corpo fechado, aqui tem Deus, e aqui tem o quê? Tem só uma coisa: o meu CPF, 218-411-705-78. É o meu CPF. E concluo: eu defenderei até a morte quando qualquer autoridade desclassificar um companheiro meu dessa casa com o adjetivo chulo ou desrespeitar um colega dele de profissão daquela forma. Esse senhor não pode se achar Deus como Gilmar Mendes acha. Aliás, ele não acha, ele tem certeza que é, mas ele não é, de forma alguma. E eu sei que a justiça será feita, porque já ouvi pessoas do Supremo Tribunal que conhecem-me e sabem que eu sei separar o joio do trigo. Eu não generalizei, eu falei exclusivamente daquela figura nefasta, soez, vulpina e chumbrega, e falarei até a morte. Com a palavra o senador Regufe. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu não vi ainda o ofício, não foi publicado o ofício que o ministro Gilmar Mendes teria mandado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Apenas tive acesso a algumas coisas da imprensa agora, mas de acordo com o que foi falado pelo senador Randolph Rodrigues, caso isso seja verdade dessa forma, isso é algo inaceitável. Então, quero aqui prestar minha solidariedade ao senador Jorge Cajuru. Quero também dizer, senhor presidente, que está se falando muito em problema institucional, que criar a CPI, a chamada CPI da Lava Toga, é um problema institucional. Problema institucional é o poder judiciário ser hoje o que ele é no país. Um poder lento, caro, burocrático e cheio de tráfico de influências. Isso é que é um problema institucional. E investigar algumas coisas erradas não significa que você vai condenar necessariamente. Você vai condenar se tiver coisa errada. Você vai cumprir o papel de fiscalização, que é um dos papéis do Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai cumprir o seu papel, se tiver coisa errada, sim, buscar a punição. Que, aliás, é para isso que serve a própria justiça. Para que existe a justiça? Para condenar um culpado e para inocentar um inocente. É para isso que existe o Poder Judiciário. Esse é o motivo da existência do Poder Judiciário. É julgar e condenar quem cometeu um ato errado, uma ilicitude, e inocentar aquele pelo qual não tiver provas sobre o que está sendo acusado. Agora, o Poder Judiciário no Brasil, ninguém pode falar do Poder Judiciário, é uma celeuma, é um poder intocável. Que isso? Pode ser investigado, sim. E se tiver coisa errada, que tenha uma punição. Por que não pode ser investigado? Não é um pré-julgamento de ninguém, não. É você apurar delitos e ilicitudes e, caso comprovadas, que elas sejam punidas.
a bem do cidadão de bem desse país. Não é um pré-julgamento, é uma investigação cumprindo o papel de fiscalização, que é um papel inerente ao Poder Legislativo. Então eu não vi esse ofício, não sei se é dessa forma que está sendo colocado, nunca gosto de fazer pré-julgamentos, eu sempre tomo cuidado nas minhas falas, para tentar ser sempre justo. Agora, com relação à instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, que aliás tem a minha assinatura no requerimento para que ela seja instalada, com relação a essa comissão parlamentar de inquérito, ela não é pré-julgamento de ninguém, não. Ela é apenas para investigar indícios e que, caso comprovados, que tenha uma punição efetiva. Porque é isso que o cidadão de bem espera do seu poder legislativo. E só para completar, senhor presidente, a decisão aí com relação à decisão do Supremo da semana passada de transferir para a Justiça Eleitoral crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é uma decisão esdrúxula. Já falei isso aqui. É uma decisão que transfere para a Justiça Eleitoral uma função que a Justiça Eleitoral nunca teve na história desse país, que não é uma atribuição da Justiça Eleitoral. Então foi essa a crítica que eu fiz. Então não vejo motivos para ter essa celeuma toda com relação a essa CPI, e vai se investigar, e que no final, quem não tiver culpa vai ser considerado inocente, e aqueles que tiverem cometido algum delito, alguma ilicitude, serem punidos pelo que cometeram. Com a palavra, senador Harold, em seguida, senador Lazier, e vamos encerrar a votação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na verdade, eu fui motivado a pedir a palavra para me solidarizar com o senador Cajuru. Gostaria de lembrar que não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, de acordo com as suas interpretações, no exercício da plenitude do seu poder de julgar, provocado por ações, interferiu no outro poder. Nós temos o exemplo do presidente da República, que teve um processo por uma manifestação da tribuna a respeito de uma deputada, e esta celeuma foi para o Supremo e foi julgado. E o presidente da República foi condenado a pagar multa. Quer dizer, foi condenado. Então, é bom que nós tenhamos esse registro em mente para saber que realmente o Senado tem agora a oportunidade de impedir essa interferência. Eu queria, a respeito da CPI, nobres colegas, eu fui constituinte, tive o privilégio de participar, com outros que estão ainda aqui na casa, da Assembleia Nacional Constituinte, e discutir e debater sobre todos os itens. E esse assunto da independência dos poderes, do Estado de Direito e de uma democracia representativa, constitui o fundamento da República Federativa do Brasil. E este fundamento foi ratificado na Constituição e lá está instalado. Por conseguinte, é preciso que se entenda que a independência dos poderes e a harmonia do seu funcionamento é constitucional. É claro
que todos esses fatos que são aqui relatados nos deixam indignados. A minha indignação é igual à indignação de todos e de milhões de brasileiros que estão indignados com esse tipo de comportamento, num momento em que há uma expectativa de nós invertermos a derivada, fazermos uma inflexão e tomarmos um rumo em busca de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade mais feliz, que nós estamos tentando fazer. E nesse rumo, aliás, é bom realçar que nós temos 2 governos. O governo real, que está trabalhando, e nós estamos agora vendo o resultado de sua viagem aos Estados Unidos. Na semana passada tivemos vários atos importantíssimos de governo, e temos um outro governo fictício, que é aquele criado por uma mídia inconformada com a mudança que se quer impor aos rumos do nosso país. Essa mídia, ela cria e começa, em cima de verdades, meias verdades e mentiras, fakes, criar um vetor contrário a tudo que o governo faz. Falei isso para dizer que nós vivemos um momento de desentendimento e até de ódios em muitos segmentos. Nós não podemos aqui, nesta casa, o Congresso é o poder moderador. Nós, como poder moderador, nós temos que raciocinar e pensar como é que nós vamos conduzir a coisa exatamente como Vossa Excelência, presidente, colocou, tem a responsabilidade maior como presidente de um poder independente, que tem que operar harmonicamente em relação aos outros, tem que ter a preocupação, sim, de manter o equilíbrio institucional e não aumentar e agravar crises institucionais. E sobre esta CPI, que traduz a indignação de todos nós, essa CPI, ela é inconstitucional por essas razões da independência. E é também porque ela é uma metralhadora giratória, atirando para todo lado. Não tem um fato determinado, senhor presidente. É por isso que ela não pode ser instituída. Nós temos esta casa é uma das maiores responsáveis pelo perfil do Senado. Aqui são feitas pelo perfil do Supremo. Aqui são feitas as sabatinas, aqui são aprovados os nomes e depois vão para lá. Então, esta casa é responsável. E a Constituição dá os mecanismos de correção. E o único mecanismo de correção visível, viável, é realmente o impedimento, desde que haja denúncia consubstanciada, com fato bem determinado de o ministro A, o ministro B, o ministro C. Não existe a figura de uma CPI sobre o outro poder. Nós não podemos fazer uma CPI sobre o poder executivo. Nós temos que saber onde que está ocorrendo o crime, e ali, com um fato bem determinado, nós fazemos essa intervenção. Então, eu queria colocar essas coisas para alertar o nosso povo que nós temos esta indignação, mas nós temos que buscar a Constituição, que está por cima de tudo, para podermos agir. E termos muita cautela também, presidente, porque tem muita gente associadas a esta mídia que eu falei, comprometida com esse passado recente, que está insuflando para que isso aconteça, para criar problema para a nossa nação, porque este povo do mal, eles querem, e para eles, quanto pior, melhor. Então nós precisamos, presidente, ter a cautela que Vossa Excelência acaba de anunciar aqui na tribuna, na sua cadeira de presidente do poder, não é apenas o presidente do poder legislativo. Eu fico muito feliz com a forma como Vossa Excelência colocou, me solidarizo com o senador Cajuru e
Cumprimento Vossa Excelência pelas palavras sábias, pelas palavras serenas e tranquilas, para que nós não entremos num caminho que os nossos adversários desejam, que os inimigos do Brasil desejam, que é a confusão, que é a convulsão, que é o conflito. Muito obrigado, presidente. Deus nos abençoe. Nós temos 2 inscrições ainda, e eu quero encerrar a votação. Essa matéria é tão importante, e o doutor Guilherme está aqui, o ex-ministro de Estado, o Carlos Melles, diretor do SEBRAE. Queria registrar a presença do ex-deputado e ex-ministro Melles no plenário e fazer um registro para o Brasil de que essa discussão e esse embate, nesse momento, nós poderíamos estar anunciando para o Brasil uma matéria que é esperada há tantos anos, debatida no Congresso Nacional, aguardada pelo setor produtivo do Brasil, pelos empreendedores do nosso país, e nós estamos nos debruçando em cima desse debate. Volto a reafirmar, um debate que não estamos no momento oportuno para fazê-lo. Mas eu quero, antes de passar a palavra ao senador Lazier, fazer a inscrição do senador Alessandro e senador Girão, e vamos encerrar a votação. Obrigado, senhor presidente. Presidente Davi, temos votado aqui coisas boas, mas não podemos também fugir na hora de discutir coisas ruins, como é o que nós estamos vivendo. Me solidarizo também com o senador Cajuru, embora deplorando o nível em que tenha se estabelecido o debate ultimamente, mas não esquecendo que lá no Supremo Tribunal Federal, na semana passada, os termos usados pelo ministro Gilmar foram os piores possíveis, quando classificou os procuradores da República da Lava Jato em Curitiba de cretinos e de gentalha. Então, é lamentável que nós estejamos chegando a esse nível de discussão de 2 poderes, mas também é por isso que os brasileiros, aos milhões, estão indignados e chegando à saturação, o que só se resolve pela tomada de medidas. E é por isso, presidente, que também entendo que a CPI deva ter andamento. E isto seguramente vai acontecer depois da decisão de Vossa Excelência de hoje à tarde, de ter mandado o processo para o parecer da consultoria do Senado, o que deverá acontecer em poucos dias. Mas nós não devemos também desconsiderar o que lhe pedi hoje à tarde na reunião dos líderes, longa reunião por sinal, que é de nós acolhermos o pedido de impeachment do senhor Modesto Carvalhosa contra este personagem que é líder, que é campeão de pedidos de impeachment nos últimos 3 anos. De pessoas diferentes nos últimos 3 anos, tem 10 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, por todos os seus desmandos, por suas decisões que ultrapassam os limites da jurisdição de um ministro, de um juiz de direito. Eu entendo que este pedido de impeachment, de 32 fatos revelados pelo senhor Carvalhosa, devam ser analisados no processo de impeachment, que está pedindo um encaminhamento aqui dentro do Senado. Se nós, senadores, temos poder constitucional para sabatinarmos e aprovarmos ou reprovarmos os ministros dos tribunais superiores, evidentemente que nós temos também poderes para retirá-los dos cargos dos tribunais superiores. Por isso eu entendo cabível a CPI, mas enquanto não ocorre a CPI, eu peço a Vossa Excelência que repense na abertura, no acolhimento do pedido de impeachment para exame e andamento aqui no Senado. Obrigado. Senador delegado Alessandro. Senhor presidente, apenas para fazer 2 registros e que fique devidamente assentado. Primeira situação, considerando a manifestação do
senador Haroldo, com relação fazendo referência à existência ou não de fato determinado, cabimento ou não de CPI. Eu quero deixar registrado aqui, senador Davi, que 29 senadores da República subscreveram este pedido, fizeram isto com responsabilidade, com cuidado, com cautela, com respeito às instituições, representando mais de 53 milhões de eleitores, parlamentares de diversos estados, 19 estados, 11 partidos diferentes, todos unidos no sentido de garantir que o brasileiro tenha direito a uma justiça transparente e igualitária para todos. Eu repito, faço questão de repisar, porque existe um argumento falso na mesa, de que existe um conflito entre instituições. Este conflito não existe. O que existe é conduta potencialmente inadequada por parte de indivíduos identificados. E o Senado da República, exercendo aquilo que está desenhado na Constituição Federal, tem a capacidade, tem a atribuição de apurar estes fatos. Apenas isso. O Brasil não vai parar. O Brasil não vai deixar de ter a discussão da Previdência e outras tantas que, na minha opinião, são tão importantes ou até mais, como a reforma tributária, que vai oxigenar o nosso setor econômico. Tem muita coisa para fazer nesse Senado e vamos fazer essas coisas todas, mas sem omissão. Algumas coisas só o Senado da República pode fazer. E o segundo registro, presidente Davi, é deixar aqui de público, que eles acompanham apenas pedaços, trechos, versões, deixar registrado que nesses dias todos, em nenhum momento o presidente colocou em dúvida o respeito ao regimento. Apesar de versões e versões e versões pontuadas na imprensa, a todo instante eu fui procurado para que me manifestasse uma evidente busca por um conflito interno que não aconteceu e não vai acontecer, por quem tem clareza e transparência no que faz. Desde o primeiro momento, o presidente Davi se posicionou de uma forma objetiva. Se estiverem atingidos os requisitos, será instalado porque é um direito da minoria. Não é uma questão discutível. Aplaudo a iniciativa de pedir um parecer sobre isso. Acho absolutamente razoável. Estamos aqui para fazer com que o debate seja feito sempre de uma forma técnica e transparente. Mas lembrando, ou o Senado assume a sua missão, ou nós todos estaremos deixando de atender aquilo que as urnas sinalizaram. As urnas pediram mudança, as urnas nas ruas e as urnas aqui no Senado. E nós temos uma oportunidade ímpar de fazer essa mudança verdadeira, efetiva. E eu tenho certeza, presidente, que nós vamos conseguir fazer isso com todo o equilíbrio, com todo o respeito que as nossas instituições e o nosso povo merecem. Senador pela ordem de inscrição, Eduardo Girão, em seguida Vanderlan, Yami e agora Soraya. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, a que eu tenho um profundo respeito e admiração, eu queria me solidarizar com meu colega Cajuru aqui, nesse momento, mas eu não tinha a menor dúvida que isso iria acontecer. Senadora Leila, senadores demais aqui presentes, era uma questão de tempo. Ora, senador Jorginho, se com 10 minutos que o senador Alessandro Vieira apresentou, há um mês atrás, o primeiro pedido de CPI para investigar os tribunais superiores. 10 minutos, ele relatou daquela tribuna ali, ó, do lado esquerdo. Ele relatou que tinha um assessor parlamentar do Supremo Tribunal Federal na porta dele, querendo saber o nome dos senadores que assinaram o requerimento. É verdade, senador Alessandro? 10 minutos. Ou seja, tem algo estranho no ar. Tem algo nebuloso. E eu sou do Nordeste, sou do Ceará, e digo para você que tem uma expressão que nós dizemos lá, que quando a gente está com algo infeccioso, eu peço licença para colocar alguma coisa até difícil relatar, mas quando você está com o pus, que você está querendo curar aquela coisa lá, aquela situação, só vai curar quando sair
o cabedão, como a gente diz, quando sair realmente tudo. E a maior crise que nós temos no Brasil, e aqui eu acho que temos um momento de crise em todas as esferas, é uma crise social que tem 13 milhões de brasileiros quase querendo trabalhar, uma crise econômica, uma crise política, mas a maior das crises que a gente está vivendo é a crise moral. Então, se a gente tem, senador Davi, presidente, esse pedido feito de acordo com todo procedimento regimental, o senador Alessandro foi de gabinete em gabinete, aqui no plenário, com muita honestidade, com muita simplicidade, humildade, mas com firmeza, para buscar a verdade. Então não se trata de caça às bruxas, absolutamente. São fatos que, para mim, de forma muito clara, a nossa assessoria também estudou, são fatos robustos, determinados, assim como o professor Carvalhosa, na semana passada, veio aqui no Senado, com um grupo de senadores organizado pelo senador Lazier, e nos entregou 32 fatos determinantes para o impeachment, que também é prerrogativa dessa casa, e nunca aconteceu aqui, já teve mais de 40, 45, não é isso, senador Lazier? 45 pedidos de impeachment nos últimos anos no Senado e nunca foi tirado debaixo do tapete e colocado para a gente poder deliberar. E eu acredito muito, lhe digo isso como uma pessoa que admira Vossa Excelência, votei em Vossa Excelência, o brasileiro tem muita esperança em Vossa Excelência. Eu sei que não é uma decisão fácil. Tem a reforma da Previdência, tem a reforma tributária que precisa acontecer, mas essa reforma também moral, essa reforma que a gente precisa trilhar com fatos determinados, de um judiciário com decisões esdrúxulas, umas em cima da outra, com engavetamentos, com liminares o tempo inteiro e que não tem, depois não tem o julgamento final. Isso eu acredito que nós já estamos no limite do limite do limite. Então, eu não tenho a menor dúvida que o senhor vai ter serenidade. Eu acredito, para encerrar, eu acredito que essa casa, eu disse isso no primeiro dia, que o senhor tem uma grande responsabilidade, Vossa Excelência, como nosso representante, de aproximar a sociedade brasileira do Senado Federal, como nunca aconteceu. Olha, a população brasileira, eu digo para os senadores que estão aqui presentes, ela nunca acreditou tanto no Senado, senadora Soraya, senadora Selma, como está acreditando agora. A gente não pode perder o bonde da história. Então, tem fatos e precisamos levar à tona. Isso é uma questão, a tendência é só aumentar. Eu tive em Fortaleza agora, numa mobilização lá, para se buscar a verdade nesse sentido, e eu vi a mobilização popular e vai crescer, e espero que cresça, porque o brasileiro, ele está querendo a verdade. Então, é justo, é legítimo, e ele está confiando nessa casa. Então, eu tenho confiança que Vossa Excelência vai, com muita justiça, com muita serenidade, junto à sua consultoria competente, procurar desenvolver esse trabalho constitucional, essa prerrogativa do Senado. Muito obrigado, desculpa pelo tempo. Senador Vanderlan. Senhor presidente, senadoras, senadores, esses dias atrás aqui, senhor presidente, teve um debate aqui sobre um projeto de lei que era dos bons pagadores. E a maioria das pessoas que falaram aqui disse que era para atender o Banco Central, sendo que ele que regulamentava os juros cobrados nesse país, que ultrapassa os 300% do cartão. O que nós estamos vendo agora, senhor presidente, e eu quero parabenizar pela sua fala moderada, nós estamos vendo aí os poderes se degladiando. Nós pegamos um procurador que fala do ministro, xinga o ministro. O ministro vem, xinga o procurador. E aí vem para essa casa defender, ou aliás, definir como é que fica essa briga num momento em que
Girão falou aqui, Girão, nós temos 13 milhões de desempregados. Se nós pegarmos aí, senhoras senadoras e senhores senadores, os que estão vivendo de bico é quase 30 milhões. Vamos fazer essas contas. Nós podíamos estar aqui debatendo projetos como dar reformas que esse país está precisando, reforma tributária, que, aliás, essa reforma tributária já foi deixada de lado quando o ministro Sérgio Moro, senador Jair, trouxe o projeto dele da segurança. E ela é tão necessária como a da Previdência. Aliás, é essa, senador Jorge Cajuru, que anda acabando com o trabalhador, com quem quer investir nesse país, com o investidor de fora. Nós não podemos, num momento tão complicado que está passando o país, se falar, não, essas atenções não vai ser desviado. Vai sim. Vai sim, num momento como esse. Eu me solidarizo aqui com o senador Cajuru, que é a forma que está ficando o país de indignado, com tanta coisa que está vindo, tantas mazelas que às vezes está sendo colocado. Mas tudo tem um momento. E eu queria aqui pedir às vossas excelências, eu ando esse país. É no Nordeste, é no Norte, Centro-Oeste, é no Sul. Nós temos projetos importantes para ser definidos, amados. Na minha comissão, que eu sou o presidente, não existe mais nenhum projeto ali para escolha de relator. Só na última semana foi 220 projetos que nós decidimos os relatores para gerar emprego e renda nesse país. Aqui eu não quero falar aqui das razões, eu nem estava sabendo desse requerimento, eu acho que o STF também tem que dar o exemplo. Mas eu queria aqui apelar às vossas excelências sobre essa questão, que são senadores que estão espalhados pelo Brasil aí, representando seus estados. Vamos fazer uma pauta positiva. Me falaram quando eu me candidatei ao Senado, senador, olha, você está indo para uma casa de lordes, ali é a casa revisora. Eu não estou vendo isso aqui, não estou mesmo, sinceramente. Eu não quero saber quem tem razão, quem não tem, eu acho que essa casa tem que ser respeitada. Qualquer um dos senadores e senadoras aqui que tiver qualquer ofensa com relação a ele, vai ter aqui um amigo, um companheiro aqui para defender. Vai. Mas eu estou pensando, não é na gente, não é na... Né? Eu estou pensando em 200 e poucos milhões de brasileiros. 200 e poucos milhões de brasileiros. E olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O trabalhador, o investidor, nós não aguentamos mais. Que eu sou trabalhador, sou investidor, gero emprego e renda, e como a maioria de vocês aqui, nós não aguentamos mais ficar nessas discussões que talvez não vai levar a nada. CPI, a gente sabe como é que começa, como termina. A gente não sabe. Ou que seja feito em outro momento, senador Luiz Carlos. Eu não vejo um momento agora ser para isso. Eu queria aqui encerrar minhas palavras apelando aqui para o momento que o nosso país está vivendo, nosso país está passando. Se vocês perguntarem para mim, viu, presidente, teria aí que fazer realmente para que a casa seja respeitada, que os poderes se respeitem, mas nós não estamos vendo eles dando um exemplo, não. É uma briga que eu estou vendo que é deles, não é nossa. Obrigado pela oportunidade. Senador Esperidião Amin. Senhoras e senhores senadores, eu vou procurar ser o mais breve, mas quero acentuar 3 pontos. Primeiro, no dia 21 de fevereiro, presente aqui o senador Alessandro, eu expliquei o porquê que não tinha assinado o seu primeiro requerimento. Porque não havia fato determinado. Ventilei 2 fatos determinados que eu conheço. O senador Cajuru é testemunha, sem ofender ninguém.
mas dizendo que, com fato determinado, eu sou escravo da minha obrigação. Quanto às oportunidades, eu não as escolho. E os 2 fatos determinados em 3 dos 13 itens do atual requerimento estão lá apontados. Eles dizem respeito a liminares que se prolongam e pedidos de vista que legislam. Ou seja, com pedido de vista e com liminar, decisões são tomadas onerando o tesouro, beneficiando alguns municípios e prejudicando outros, como é no caso da Lei Complementar 157, aprovada pelo Congresso. Até o Uber aceita que a nota fiscal de serviço eletrônica seja emitida e o pagamento do ISS seja no local onde o passageiro embarca. Os bancos não aceitam que o cartão de crédito, que os fundos de investimento recolham o ISS no município onde a operação é realizada. Os recursos são canalizados para meia dúzia de municípios do Brasil por uma decisão não tomada pelo Supremo. Isso não pode continuar assim. No momento em que nós sabemos que pelo menos 1/3 dos municípios do Brasil estão em situação praticamente falimentar. Decisão do Supremo, é claro que se respeita. A não decisão é que não pode prosperar. A decisão tem que ser tomada, como diz aquele senhor lá de cima, Rui Barbosa, a pior justiça é a que tarda, porque ela faz reverberar a injustiça. Então, são questões que se prolongam de maneira imperial no Brasil. E esses 2 fatos determinados fazem parte dos 13 itens do atual requerimento que eu subscrevi. Mas disse desde o começo, sou contra a devassa, sou contra investir contra poder constituído. E jamais vou usar de palavra de baixo calão contra um agente público como o povo me fez provisoriamente ser. Mas quando eu escuto, e hoje foi muito oportuna a colocação do senador Rodrigo Pacheco, quando magistrados e promotores fazem comício sem responder pelo que dizem, aí nós estamos incorrendo em riscos. De forma que eu queria, louvando a sua serenidade, e eu louvo a sua serenidade, presidente, na condição de quem não votou em Vossa Excelência. Pelo contrário, disputei. Mas, neste momento, Vossa Excelência é o presidente do Senado. Louvo a serenidade, vamos ouvir o que se pode elaborar de parecer que construa uma solução equilibrada para este requerimento. Se alguém está sugerindo incluir mais algum fato determinado, deve ter muita cautela. Eu já escutei aqui gente querendo incluir o trustee. Foi inventado um trustee em Curitiba. Ou vocês não lembram do trustee? Foi inventado na época pelo então presidente da Câmara. Um fundo que eu não sou dono, mas gerencio. E foi cortado pelo Supremo. Louve-se, aliás, com a anuência da Procuradora-Geral da República. Era um trustee, deputado Vanderlan. Um fundo com dinheiro que deve reverter aos acionistas da Petrobras que perderam recursos e estarão reavendo alguma coisa. Mas alguém quis pegar no meio do caminho. E isto é um procedimento indecoroso, a meu ver. Indecoroso. Não estou julgando pessoas, estou julgando fato. Acho também que, a respeito do senador Cajuru, que eu fiquei um pouco mais simpático a ele depois que descobri que ele é Nasser, e Nasser tem alguma coisa a ver com a nossa origem, eu quero lhe dizer o seguinte: eu não uso o seu jeito de falar, mas eu me lembrei,
com essa nota intimidatória que lhe foi feita hoje, de uma frase da então presidente do Supremo Tribunal Federal. Estão lembrados? Mexeu com um, mexeu comigo. Eu acho que não é assim que se tolhe algum excesso. Eu creio que há a necessidade de um chamamento ao equilíbrio, e não é pelo recuo de um, é pelo bom senso que deve presidir a todos que têm responsabilidade. E, finalmente, reitero aqui ao presidente da Casa o meu propósito de que ele seja iluminado por pareceres jurídicos a respeito do requerimento de CPI e que os outros assuntos sejam tratados oportunamente. Também não vamos trazer aqui retaliação disso e retaliação daquilo. Nós temos um assunto na pauta, é o requerimento da CPI. Tem fato determinado ou não tem fato determinado? Qual é a solução que vai ser dada pelo parecer? Expungir o excesso, retificar o requerimento, e este será o seu caminho, e eu falei sobre isso com o senador Alessandro. Até porque acho que nós temos que respaldar a decisão que Vossa Excelência venha a tomar. Se ela será monocrática, é porque está no regimento. E nós temos que respeitar o regimento. Se ela vai ser socializada com a mesa, com líderes, isso é outro assunto, mas respeitemos o regimento e Vossa Excelência deve cumprir com o seu dever, com a liberdade, com a responsabilidade e, acima de tudo, com a autoridade de que está investido. Muito obrigado. Agradeço, senador, as minhas palavras. Senadora Soraya. Senhor presidente, obrigada por me dar a palavra, mesmo depois de ter finalizado, vou ser rápida. Ainda temos a senadora Selma escrita. Ah, tá. Mas os últimos serão os primeiros. Tá vendo? Hoje, por conta de um evento na OAB Nacional aqui em Brasília, o voo que eu vim estava lotado de advogados e lotado de parlamentares, é óbvio, terça-feira é dia. Ô, presidente. Foi um equívoco, não zerei o cronômetro. Ok. E alguém comentou no voo que Mato Grosso do Sul estaria contente se aquele avião caísse. Só tinha advogados e parlamentares. E é assim que as pessoas nos veem, né? E é assim que as pessoas estão vendo o Poder Judiciário. O que eu quero dizer aqui é que não é uma caça às bruxas, como estão tentando pregar. Porque é uma pequena parcela do Poder Judiciário que nos envergonha. Eu fui servidora do Poder Judiciário por muitos anos. Eu trabalhei com desembargadores, com juízes extremamente honestos. Eu tive a honra de receber um recado de um desembargador perguntando se eu estava viajando, perguntando se eu não ia assinar a CPI. Um desembargador pedindo a CPI. Então, quem é do Judiciário está envergonhado na data de hoje, envergonhado com alguns de seus pares, alguns, como nós nos envergonhamos com muitos de nossos pares. Eu sou advogada e estou política nesse momento, mas eu me envergonho de alguns dos nossos pares. Então, não é uma caça às bruxas. E eu não tenho medo de citar nomes decentes no Judiciário. A nossa musa, a nossa juíza Selma, que é uma juíza de respeito e que muito correu atrás de corruptos. Eu não me envergonho de ter trabalhado com Wilson Bertelli, um desembargador decente, honesto. Não me envergonho de citar nomes no Judiciário do Mato Grosso do Sul, como Albino Coimbra Neto, como Alexandre Correa Leite, como João Maria Loz e muitos outros, porque se eu for falar tem muita gente séria, muitos servidores sérios, amigos, parentes, gente que está envergonhada com o Poder Judiciário. Agora, dizer para qualquer primeiro-anista de direito que o Judiciário vai instaurar um inquérito, isso é brincadeira. Isso é brincar com a nossa cara. Isso, para mim, eu achei que eu nunca fosse ouvir um negócio desse. Então, é tempo sim, para a gente ver tudo, para a gente passar o país a limpo, porque nós temos pressa. O nosso governo Bolsonaro tem que dar certo agora. Nós não temos tempo. Nós temos que dar certo agora.
A gente vem com uma proposta de mudança, muita gente tem nos criticado dizendo que isso é coisa do pessoal novo. Cadê o pessoal novo? Mas aqui eu vi gente antiga, eu vi políticos de experiência decentes. Então, gente séria, coisa que a gente pensa que não existe, só a renovação é séria, não. E Vossa Excelência não é uma pessoa horrível. Parafraseando um ministro do nosso STF, né? Vossa Excelência é uma pessoa decente, como muitas aqui, e que vão tocar sim essa CPI. Quem não deve, não teme. Então, qual é o problema? Qual é o medo? E nós vamos sim passar esse país a limpo, porque o povo lá fora está pedindo. Então, nós não fomos eleitos para chegar aqui e passar esse carão, essa vergonha. Vai acontecer, sim, essa CPI. E as pessoas lá fora estão dizendo assim, a gente não acredita mais em CPI, vai dar em pizza. Não vai dar em pizza, não. Só se o Ministério Público não fizer nada. Porque essa casa, os componentes dessa CPI, vão sim fazer alguma coisa. Então, presidente, muito obrigada pelas suas palavras, eu fico tranquila, eu sabia que eu ia lhe escutar e que não era aquilo que pregaram. Eu tenho certeza que o senhor vai ter agilidade, porque nós temos um número suficiente de assinaturas. Então, eu só peço agilidade, o país tem pressa, nosso governo vai dar, sim, a resposta que o povo brasileiro merece. Muito obrigada. Senadora Selma. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, ilustres pares. Eu gostaria de agradecer as palavras da senadora Soraya, especialmente, que se referiu a mim com tanta gentileza. Mas eu gostaria também, senhores, de aqui, como os outros, me solidarizar ao senador Cajuru, que foi literalmente intimidado com essa ação do ministro Gilmar Mendes. Infelizmente, senador Cajuru, nós chegamos a um ponto, como disse a senadora Soraya, em que o que diz a lei não conta mais, não conta. O senhor não tem mais a sua intangibilidade garantida pela Constituição Federal, porque é um parlamentar e tem o direito de se exprimir como quiser. As pessoas instauram um inquérito no Supremo Tribunal Federal, sem sequer se dar conta ou achar que o povo não vê, que eles ficam impedidos de julgar qualquer resultado desse próprio inquérito que eles mesmos estão instaurando. Então, é uma espécie de tirania que se instaurou, infelizmente. Se nós precisamos dos três poderes, dos três pilares, para garantir a democracia, nós precisamos que os três pilares estejam sadios, que os três pilares estejam se comportando como a Constituição determina. E não é à toa, senadores, que a própria Constituição permite, sim, a instauração dessa CPI, permite, sim, a investigação de atos, não de instituições, investigação de atos particulares de alguns dos seus membros que extrapolam a sua competência, extrapolam os seus poderes. Nós temos um código de ética na magistratura, eu digo nós porque eu acabei de sair da toga. Nós temos um código de ética da magistratura que nos proíbe de exprimir opiniões sobre processos em julgamento. É tudo o que alguns membros do Supremo Tribunal Federal não conseguem fazer. Quando juíza, se eu desse uma entrevista dizendo, olha, pelas provas que carreguei até agora aos autos, eu penso que pode haver uma condenação, tchau. Eu estava fora do processo, era declarada suspeita, ainda respondia um processo na corregedoria. Aqui é show. Todos os dias você vê na TV, ministro xingando procurador, dizendo isso, falando aquilo, dando opiniões próprias, agindo politicamente. Isso é contra o nosso Estatuto de Ética. Portanto, eu lhe digo, assim como a senadora Soraya falou, repito o que ela disse, a maioria da magistratura, senhor presidente, tem vergonha do que hoje se transformou o Supremo Tribunal Federal, graças à atitude de alguns de seus membros. Existem pessoas seríssimas, dignas, que devem, precisam e merecem o nosso respeito. Mas existem pessoas, sim,
que precisam ser freadas. É frear a conduta. Não se quer frear pessoas, a gente quer frear a conduta que está inadequada para aquele cargo que está ocupando. O Brasil, senhores senadores, precisa sim de pautas positivas, nós precisamos sim de pautas que tragam emprego, geração de renda, mas se nós não tivermos segurança jurídica, senhores, se nós não tivermos segurança jurídica, pouco adianta. Nós temos os melhores projetos, as maiores reformas. Nós precisamos dos 3 pilares, os 3 pilares da democracia sadios, enquanto isso não acontecer. Enquanto não se abrir esta caixa preta que se transformou o Poder Judiciário, isso me envergonha como magistrada. Eu sou magistrada aposentada, é um cargo vitalício, eu vou carregar, graças a Deus, até o meu caixão. Isso me envergonha, saber que nós somos parte de uma caixa preta intangível, intocável, e se alguém disser que vai mexer com isso, acontece o que o senador Girão acabou de falar, vem te perguntar nome de quem assinou lista, mas isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. As coisas não podem mais acontecer dessa forma. Nós estamos num país, num Estado democrático de direito, nós temos uma Constituição para respeitar, assim como o senhor tem obrigação, eu tenho obrigação, lá também tem obrigação de respeitar. O cidadão brasileiro, eu não sei o celular de vocês, mas o meu não para um minuto de pessoas de todo o Brasil pedindo, exigindo esses esclarecimentos. Não estamos aqui, como disse bem a senadora Soraya, vou repeti-la de novo, tá? Não estamos aqui para fazer caças bruxas. Nós estamos aqui para agir institucionalmente, em busca de esclarecimentos que deem à sociedade pelo menos um conforto de saber que as coisas não vão acontecer e ninguém vai fazer nada. Tudo vai acontecer e a gente não vai fazer nada? Nós que temos essa atribuição, a gente não pode escolher momento adequado, porque faz anos que a sociedade está se queixando desse tipo de conduta. E aqui eu vou parafrasear o ministro Joaquim Barbosa, né, que dizia que, infelizmente, o ministro Gilmar Mendes envergonhava o Poder Judiciário. Há quantos anos? Quanto tempo faz que ele aposentou? E até agora ninguém fez nada? Então não é um momento apropriado, senhor presidente? Com todo respeito, eu acho que o momento passou. Nós estamos atrasados com relação a esse momento. Talvez se tivéssemos agido antes, se o Senado tivesse agido antes, com a independência necessária, nós não estaríamos hoje vivendo esse estado de coisas. Para garantir a democracia, eu reitero o pedido que foi feito pelos colegas, pelo Alexandre, pelo Girão, pela Soraya, enfim, por todos, eu reitero que essa CPI seja instaurada o mais rápido possível. E mais, eu reitero também o pedido do senador Lazier, no sentido de que, enquanto tramita este estudo a respeito da viabilidade da CPI, que nós possamos, então, dar andamento ao pedido de impeachment que foi protocolado. Muito obrigada.